Minha diretoria, o Fluminense venceu o Cuiabá, mas não teve o jogo que ele esperava. Eu acho que na cabeça de todo o tricolor, provavelmente dos jogadores também, assim como da comissão técnica, esse seria um jogo, ainda mais com o Fluminense tendo feito o primeiro gol do jogo muito rapidamente, aos 6 minutos com o Nino, né, num belo passe do Ganso. Eu acho que estava muito desenhado para todo mundo que o Fluminense ia cozinhar o jogo e não se desgastar, afinal de contas entrou com o time titular, para o jogo contra o Flamengo, até para não fazer, né? O Flamengo havia tirado 5 jogadores no intervalo do jogo contra o Bahia, quase tomou empate. Diz o São Paulo depois do jogo que os 5 se machucaram no intervalo, nunca tinha visto isso, mas enfim, né? Vamos acreditar. O Fluminense imaginou um jogo calmo e o jogo ficou nas mãos dele para ser exatamente como ele queria, com 5 minutos de jogo. E aí a gente imagina o Fluminense tocando a bola, com uma posse de bola de 90% tocando a bola para lá e para cá, e achando o segundo gol em qualquer momento e relaxa, né? E não. O Cuiabá deu trabalho, criou mais, não deixou a posse de bola do Fluminense tão forte quanto a gente imaginava. O Fluminense teve mais posse de bola, sempre vai ter, mas o Cuiabá também teve alguma posse de bola, pressionou, chutou mais a gol, quase o dobro de vezes do que o Fluminense, levou perigo, teve oportunidade de gol. Não era o jogo que o Fluminense esperava. Não pela vitória, porque a vitória aconteceu. Então o Fluminense faz os 3 pontos que ele tinha que fazer e segue a vida. Mas o desgaste do jogo para quarta-feira, para terça-feira, é evidentemente, assim como o Flamengo hoje tinha uma preocupação com isso, obviamente o Fluminense também tem uma preocupação com isso. Então não foi exatamente o que o Fluminense esperava o jogo contra o Cuiabá. Eu não sei se vai ter algum reflexo na terça-feira, mas aquele jogo banho-maria para terça-feira chegar voando, não aconteceu o jogo banho-maria. Foi um jogo que o Fluminense teve que correr. Teve que correr bastante atrás da bola. Até em determinado momento do jogo, acho que foi o Pedrinho falando na transmissão, falou, cara, o Fluminense não esperava ter que correr tudo isso hoje não. E realmente correu muito mais. Assim como o Flamengo também teve que correr muito mais contra o Bahia. Mas o Flamengo tirou 5 jogadores no intervalo. Então tem uma... né, alguns jogadores do Flamengo não correram tudo que os jogadores do Fluminense tivessem que correr. Eu não acho que vai fazer uma diferença forte, notável para o jogo de terça-feira, não é isso, mas o jogo foi muito diferente do que se esperava. E talvez essa seja a graça pelo qual a gente assiste ao futebol, né? O Cuiabá que vinha tomando porrada atrás de porrada, tomou 4-0 em casa semana passada, chega agora, troca de treinador e no primeiro jogo consegue dar uma canseirazinha no Fluminense dentro do Maracanã. O fato é que é o seguinte, cabeça do Fluminense muito provavelmente inteira no jogo de terça-feira. E não cabe aqui nenhuma crítica a fazer isso. Não dá pra chegar aqui e falar assim, mas os jogadores do Fluminense estavam desatentos, não pode. Não, pode sim, porque é um Fla-Flu gigantesco, é um Fla-Flu de mata-mata de Copa do Brasil. Após 2 decisões onde o Fluminense ganhou do Flamengo. O Flamengo tá com o Fluminense aqui. O Fluminense quer cravar mais uma em cima do Flamengo. Vale muito dinheiro. O Fluminense precisa de dinheiro. Então o Fluminense precisa muito para se classificar na Copa do Brasil. Talvez seja o torneio que o Fluminense tenha a maior chance de ganhar, né? Por ser 3 competições. A gente sabe do favoritismo dos elencos maiores, né? No campeonato de pontos corridos. Então ali o Fluminense pode ser um dos favoritos, mas ele não é o 0-1. Na Copa do Brasil, pelo futebol competitivo bem jogado, quem faz 4-1 no Flamengo, quem vira os jogos que o Fluminense virou, por que não? Né? Então esse pode ser a menina dos olhos do Fluminense, claro que a Libertadores é a prioridade, mas a Copa do Brasil é uma grande possibilidade do Fluminense chegar, sem dúvida alguma. Então eu entendo perfeitamente que nenhum jogador do Fluminense tenha jogado hoje menos do que ele poderia, só não deve ter colocado o pé como ele colocaria num outro jogo, por motivos óbvios. O jogo estava ganho, né? Tava 1-0, depois o Fluminense conseguindo fazer o segundo gol com o Ganso, mas assim, o jogo estava com o controle do Fluminense, estava vencendo, não havia necessidade de se fazer nenhum tipo de pressão, de se esforçar mais, de botar pé em dividida, e aí eu vou ter que defender o ímpeto natural do jogador de pensar, falar, meu irmão, hoje não. Não, claro, eu não vou me machucar hoje, eu não vou ter um desgaste muscular hoje, não. Eu tenho uma decisão pra jogar, que é um jogo que todo mundo deve ter. Todo jogador de futebol deve ter sonhado um dia, quando era moleque. Imagina um Fla-Flu no Maracanã lotado, decisivo. Vai acontecer de novo. Então o cara tem a oportunidade de jogar esse jogo, e aí, obviamente, o cara não vai. Isso não é uma maneira de jogador tirar o pé de dividida. Eu não vou fazer o extra, né? Aquele algo a mais que eu posso fazer no jogo. Esse jogo eu não preciso fazer. O meu simples, o meu 0-1 tá funcionando o suficiente para eu vencer o jogo, e é isso que importa hoje, eu não preciso fazer a mais. Então ninguém fugiu do pau, ninguém fugiu da briga do jogo, o Fluminense não jogou menos porque quis, mas naturalmente todos os jogadores de Flamengo e Fluminense estão pensando no jogo de terça-feira, como vocês, torcedores do Fluminense, também estão pensando, obviamente, no jogo de terça-feira. Claro, hoje era importante fazer os pontos e tal, mas assim, né?
ninguém acordou hoje falando, caralho, Cuiabá, porra, vocês estão esfregando a mãozinha pra terça-feira, né? Então vamos ser justos, os jogadores naturalmente reagiram da mesma forma. É uma boa vitória, vitória previsível, óbvia, com um pouquinho mais de sofrimento do que precisava, com um pouquinho mais de correria do que precisava, mas ainda assim uma vitória merecida e desde o primeiro minuto, desde os 5 minutos de jogo, o Fluminense já passou na frente e já deixou ali o caminho ajeitado.